Contei para vocês na manhã dessa sexta-feira que o Palmeiras tinha negociações avançadas com Lázaro, pois saibam que o meia atacante, ex-Flamengo, está perto de ser anunciado pelo Verdão. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e te atualiza também sobre o volante de 1,90 m que o Corinthians busca conseguir descobrir o nome do jogador. Fala ainda sobre o São Paulo perto de um feito histórico. Já o Flamengo conseguiu bastante dinheiro com a sua excursão por Norte e Nordeste. Para completar, o Botafogo recebe o sim de um jogador que ele namora há bastante tempo. O Lincoln tem seu futuro praticamente definido num clube do Brasil. Tem também as últimas no mercado, bastidores, transferências e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações, assim você se junta a mais de 1.300.000 pessoas inscritas por aqui. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, casa de apostas esportivas. Tô colocando na tela jogos desse sábado e domingo no Campeonato Paulista com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Começando pela partida de sábado, jogo entre Água Santa e Mirassol, tô prevendo um empate. Já no domingo tem Corinthians e Novo Horizontino, vou de Corinthians. Santo André e Red Bull Bragantino, vou de Bragantino. Ituano e Botafogo para mim dá empate. Santos e Guarani, vitória do Peixe. Além de Ponte Preta e São Bernardo, outro empate. Para você se divertir e apostar comigo na 1xBet, super simples, clica no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de utilizar o código NICOLA, tudo maiúsculo, para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Luan Pérez, zagueiro que pertence ao Fenerbahçe, foi especulado nas últimas horas como possível reforço do Corinthians. Conversei com o Luan nessa sexta-feira e ele afirmou que não pode ser contratado por agora porque está no meio de um processo de recuperação após cirurgia no joelho. Vai precisar de mais 4 meses, a ideia é estar bem até a metade do ano, quando ele poderia ser comprado por um clube brasileiro. Já Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, decidiu mover uma ação contra o Timão, pedindo 7,5 milhões de reais. É que ele alega não ter recebido fundo de garantia, férias e 13º salário. Importante lembrar que o VP tinha salário de 2 milhões de reais por mês no Corinthians. Já Vasco versus Flamengo, partida do próximo domingo, no Maracanã já tem mais de 50 mil ingressos vendidos, quase certeza de Maracanã lotado. Para completar, queria contar que o Galo já comunicou ao Panathinaikos que tem um pré-contrato assinado com Bernard, meio atacante cujo vínculo lá na Grécia se encerra em junho. Ele tem um acordo para se tornar reforço de graça do Atlético a partir de julho, e até por uma forma de ética, o Atlético comunicou ao Panathinaikos sobre esse acordo. Arrematando o giro de notícias, contar que quem cair no grupo do Always Red na Libertadores da América terá problemas. É que a Conmebol aprovou que o Always Red jogue em seu estádio, que fica numa cidade a mais de 4.000 metros acima do nível do mar, a saideira. Queria contar que o Santos ainda busca um clube para o lateral esquerdo do Dodô. É o último dos jogadores com maior salário que ainda não foi negociado. Vale a lembrança de que o Lucas Lima aceitou se mudar para o Sport nas últimas horas. Prometo que é a saideira do giro de notícias. Aí uma curiosidade, Paulo Guerreiro, que queria muito jogar no Brasil e se ofereceu para vários clubes, acabou não conseguindo oportunidades e decidiu voltar ao Peru para atuar pela primeira vez profissionalmente, defendendo o César Valerro. Quero falar agora sobre o São Paulo, que vai ter a oportunidade no próximo domingo de fazer história, se tornando o primeiro clube a ganhar absolutamente tudo que disputou nas competições nacionais. Nenhum clube no Brasil tem todos os títulos. E o São Paulo, depois de vencer a Copa do Brasil de maneira inédita no ano passado, vai ter a chance de faturar a Supercopa do Brasil, torneio que o tricolor ainda não venceu. São Paulo que conquistou 22 títulos paulistas, 6 brasileiros, uma Copa do Brasil, 3 Libertadores, 3 Mundiais, uma Sul-Americana e 2 Recopas. Importante contar que o São Paulo também venceu a Supercopa da Libertadores, a Conmebol e o Rio São Paulo, além do Supercampeonato Paulista, que são torneios que não existem mais. Os clubes que mais se aproximam do feito do São Paulo são Flamengo e Internacional, com essa ideia de conquistar absolutamente tudo. O Flamengo ainda não foi campeão da Sul-Americana, embora tenha vencido a Copa Mercosul de 1999, que foi uma espécie de embrião da Sul-Americana. Já o Internacional jamais venceu a Supercopa do Brasil. Bora falar agora sobre o Flamengo, que teve lucro alto com seus jogos no Norte e Nordeste. Em meio aos amistosos disputados nos Estados Unidos, o Flamengo jogou 4 partidas entre as regiões Norte e Nordeste.
todas elas com cotas já acertadas de forma inicial. Dá para dizer que o Flamengo volta ao Rio de Janeiro, sem perder nesses 4 jogos e com 3 milhões e 100 mil reais na conta. Foram 1 milhão e 300 mil da partida contra o Audax em Manaus, mais 1 milhão e 300 mil do confronto contra o Sampaio Corrêa em Belém. Já nos jogos contra a Nova Iguaçu, em João Pessoa, e contra a Portuguesa em Natal, o lucro de 250 mil por jogo. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, por que um jogo valeu tanto e outro tão pouco? Isso está ligado ao fato de o Flamengo ter disputado jogos com titulares, com atletas titulares, contra o Audax e contra o Sampaio. Quando jogou com garotos, a cota caiu bastante. De qualquer forma, 3 milhões e 600 mil, 3 milhões e 100 mil, perdão. O Fla ainda faz mais um jogo fora de casa, bem longe do Rio de Janeiro, confronto contra o Bangu em Aracaju no dia 15 de fevereiro. Bora falar agora sobre Thales Magno, ex-jogador do Vasco, pertence ao New York City. Teve recentemente, nos últimos dias, proposta para se mudar para o Bolonha da Itália, mas o New York City, com o respaldo do Grupo City, decidiu vetar qualquer possibilidade de transferência. A alegação é de que o atleta faz parte dos planos e interessa para a temporada de 2024. Thales, que no ano passado fez 22 jogos como titular e 13 na condição de reserva, 4 gols e 3 assistências. Jogador revelado no Vasco que também interessa ao Atlético Mineiro, até por isso eu estou citando essa negociação com o Bolonha. Como a janela de inscrições no futebol europeu já está encerrada, se o Atlético quiser insistir na contratação do Thales Magno, já não tem mais concorrências de times do velho continente. E aí vale a lembrança de que o Atlético havia tentado contratar o Luiz Henrique, jogador que pertence ao Olympique de Marselha, mas depois de uma reunião nessa semana, o Marselha decidiu bancar a permanência do Luiz Henrique. Então, se precisar partir para um plano B, o Atlético pode retomar as tratativas com o Thales Magno. Bora falar agora sobre Lincoln. Lincoln Henrique, meio atacante que pertence ao Fenerbahçe, foi especulado em vários clubes brasileiros porque decidiu-se que ele não permaneceria no Fenerbahçe e o jogador foi oferecido para clubes daqui, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, foi oferecido também para Vasco, Cruzeiro, enfim, o empresário tentou a todo custo empregá-lo por aqui. E dá para dizer que é um clube em enorme vantagem, praticamente fechando com o Fenerbahçe. Trata-se do Red Bull Bragantino, que se acertou com o clube turco para um empréstimo de uma temporada com a opção de compra avaliada em 6 milhões de euros ou mais de 30 milhões de reais. Esse valor equivaleria a 80% dos direitos econômicos. Antes de gravar o vídeo, chequei essa informação com o pessoal do Red Bull Bragantino, que confirmou as tratativas e assegurou que o martelo deve ser batido no máximo até segunda-feira para que o Lincoln possa se apresentar em breve e se juntar ainda durante o Campeonato Paulista. Red Bull Bragantino, que não iniciou bem o Paulistão, até agora a campanha decepcionante. Só para arrematar sobre o Red Bull, negócio com o Flamengo por Léo Ortiz segue emperrado com pequenos avanços, mas ainda não dá para dizer que o martelo foi batido. Quero falar agora sobre o Botafogo, notícia importante para o torcedor botafoguense. O volante Alan aceitou a última oferta do Botafogo. Na semana passada, o volante de 32 anos de idade, revelado no Vasco e que pertence ao Al-Wahda, havia dito não. Botafogo melhorou as condições do negócio e contou com a aprovação do atleta. Agora parte-se para a parte mais difícil, tentar convencer o Al-Wahda a liberá-lo de forma imediata. Ele tem contrato até junho, estava até discutindo a prorrogação desse vínculo com o clube dos Emirados Árabes, ainda não há um acordo para essa renovação e diante desse cenário o Botafogo tenta fechar para trazer o jogador agora, ainda nessa janela de transferências. Alan, que foi muito especulado nas últimas semanas e nas últimas janelas pelo Vasco, mas o Vasco demonstrou não ter interesse no atleta por conta dos 32 anos de idade. Queria saber de você, torcedor botafoguense, qual a importância do Alan como reforço nesse time do Botafogo. Botafogo que também insiste na contratação de Igor Coronado, que acerta os últimos detalhes da sua rescisão do contrato no Al-Ittihad, interessa também ao Corinthians. Bora falar agora sobre o Timão. Nessa quinta-feira vazou um vídeo em que o presidente Augusto Melo afirma estar perto de contratar um meio-campista de 1,90 m que ajudaria muito nas bolas aéreas. Vocês lembram, né? Na manhã dessa sexta-feira contei para vocês que não se tratava de um meia atacante, e sim de um volante. Muita gente imaginava algum meia que pudesse chegar para fazer gols, para dar assistências, chegaram a especular o Talisca. E no vídeo de hoje cedo cheguei a dizer que além de ser um volante, que poderia ser o Federico Redondo. Afinal de contas, era um dos poucos atletas com a característica de uma altura alta, de uma boa estatura, bem próximo de 1,90 m. O jogador tem 1,88 m, é filho de Fernando Redondo, jogador do Real Madrid, da seleção argentina,
Foi um verdadeiro craque o Fernando Redondo. O Federico ainda está em fase inicial da carreira, 21 anos de idade, pertence ao Argentino Júnior e é ele o atleta em questão. Não posso dizer que estou tão otimista com o desfecho da negociação quanto o presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Mas é bom lembrar que se o jogador está avaliado em 9 milhões de euros e a relação entre Argentino Júnior e Corinthians não é boa, pela falta ou pelos atrasos nos pagamentos do Corinthians em relação ao Argentino Júnior pelo Fausto Vera, dá para dizer que o clube argentino está numa sinuca de bico. É que o contrato do Federico Redondo se encerra em 31 de dezembro desse ano. E se ele não for vendido agora, vai poder assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube a partir de julho. Ele se mudaria em 2025, mas já deixaria sua negociação encaminhada na metade desse ano. Corinthians tem a intenção de trazer o Federico Redondo por agora e está disposto a oferecer uma compensação financeira ao Argentino Júnior. Atleta que está disputando o pré-olímpico pela seleção da Argentina, nas 3 primeiras partidas atuou sempre começando no banco de reservas. Por falar no Corinthians, queria contar também que Pedro Raul foi anunciado de forma oficial, operação de 5 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos, negócio de quase 25 milhões de reais. Compra vai ser feita em 4 parcelas, 2 parcelas pagas nesse ano, mais 2 parcelas no próximo ano. Contrato de 5 anos, multa rescisória de 100 milhões de euros para o exterior, a multa no Brasil é de 300 milhões de reais. A saideira sobre o Corinthians, Palácios, lateral esquerdo recém-contratado da Major League Soccer, vai ter de passar por uma artroscopia, sentir um problema no joelho e vai ficar parado no mínimo por 6 semanas. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Contei para vocês com exclusividade na manhã dessa sexta-feira que Lázaro, meio atacante de 21 anos de idade, formado no Flamengo e que pertence ao Almeria, estava perto de jogar no Palmeiras, certo? Minha fonte chegou a dizer que o negócio estava fechado. Como eu fui consultar o Palmeiras e o Palmeiras não cravou, eu tomei o cuidado de dizer que havia um interesse, mas o negócio não estava tão perto assim de bater o martelo. Agora já dá para dizer que é questão de tempo para que o anúncio aconteça. O Palmeiras se acertou com a Almeria para um empréstimo de uma temporada, ou seja, o Lázaro fica até o fim desse ano com opção de compra. Jogador que havia sido adquirido em 2022 junto ao Flamengo por 7 milhões de euros. A operação de compra ou a opção de compra por Palmeiras gira nesses valores. Atleta que foi perdendo espaço nessa temporada depois de um primeiro ano de bastante afirmação. Diante desse cenário, o Almeria topou fazer o acordo. O Lázaro já concordou em se tornar reforço do Palmeiras e tudo se encaminha para que ele seja a 4ª contratação. As primeiras, Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Vale a lembrança de que o Bruno Rodrigues precisou passar por uma cirurgia, vai ficar de fora por 4 a 5 meses. Só para completar sobre o Palmeiras, muita gente afirmando que o Verdão segue negociando a contratação de William José. O Betis, que é o dono dos direitos econômicos dele, acaba de contratar 2 jogadores. O Ávila, que é um ponta, ex-Osasuna, e o Bakambu, atacante, esse mais centroavante, embora também tenha muita mobilidade. Informação que eu tenho de que o Bakambu chega para substituir o Borja Iglesias, que acabou de deixar o Betis. Então, na teoria, o William José continua. Conversei com o Nick Arcuri, que é empresário dele, e o Nick assegurou que não há negociações no momento entre Palmeiras e William José. Vou ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Quem sabe durante a live dessa sexta-feira que começa às 7 da noite. Combinado? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Abraço, tchau!